Uningá, que o futuro é aqui. Olá pessoal, eu sou a professora Letícia, estou aqui hoje para dar continuidade a essa disciplina ENAD. Não é uma disciplina bem, mas um ambiente onde nós vamos poder ter uma conversa e aprender juntos o que é o ENAD, né? Por que eu estou aqui, por que eu vou ter que fazer essa prova. Então, minha formação é letras, né? Trabalho bastante tempo com metodologia de pesquisa, estou também na coordenação do curso de letras e desde o começo da minha época de escola, a gente trabalha coisas com interpretação de texto, né? O que é interpretação de texto? Por que eu tenho que entender questões para respondê-las melhor? E sempre, a cada ano, a gente vem acompanhando alunos com dificuldade de entender o comando da questão. O que está pedindo? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que responder aqui? Né? Mesmo que nós tenhamos questões objetivas de A a E, como é o caso do ENAD, a gente fica na dúvida qual escolher. Isso é sempre, não é só com você, não é só comigo, não são só meus alunos. Né? Então, o que nós vamos falar hoje um pouquinho? Como interpretar textos e como compreender esses textos, né? Quais são os tipos de questões que vou me deparar quando eu abrir o caderno de prova do ENAD, né? Então nós vamos conhecer um pouquinho disso, mas antes eu queria que vocês entendessem junto comigo e partissem de um conceito bem simples de entender, que é o conceito de texto. Quando nós voltamos para a palavra texto, e na etimologia, lá na origem da palavra, a gente vai perceber que texto tem a ver com tecido. E quando nós olhamos para um tecido, né, coloquei aqui na imagem, um tecido ele é formado por várias linhas juntas, unidas e amarradas para que saia o todo, né? Então texto, até coloquei aqui, o texto ele só é texto se conseguiu passar uma mensagem. E a gente tem uma ideia de que texto precisa ser algo longo, algo muito extenso, e não tem que ser. Se algo sucinto passou uma mensagem que foi compreendida, a gente pode chamar aquilo de texto. E o ENAD é uma prova de ensino superior que não tem, se nós começarmos a olhar as provas antigas, não é algo muito extenso. Ele não traz assim, em cada comando de questão, um texto muito longo. Né? Geralmente são 5, 10 linhas ali que contemplam o comando do texto, né? O comando da questão. E a gente tem que entender o que está escrito nessas 5, 6 linhas para daí poder escolher e ver qual da alternativa ela traz em si a mensagem que o autor daquela questão quis passar. Interpretar, gente, dicas de interpretação é um universo muito extenso, é algo muito longo, né? Mas eu quero começar com esses conceitos, então. Ó, por meio de palavras, então eu pego uma palavra, junto com outra palavra, formo uma frase e aí coloco no texto uns conectivos que vão dar ideia de contradição, uma ideia de sequência. A língua portuguesa permite isso. Então a gente pega a palavra, junta com outra palavra, forma uma frase, forma um todo, coloca um conectivo aqui, outro ali, e estou diante de uma estrutura que pode ser então compreendida e ir além disso, além desse nível da compreensão, que é o nível da interpretação, tá? Então, estamos diante de dois conceitos, o da compreensão e o da interpretação. O que é isso? Aqui tem uma frase que vai ajudar. A compreensão de um texto é análise e decodificação do que está realmente escrito. Então, a compreensão, ela vai na linearidade do texto, aquilo que foi colocado por meio de palavras, beleza? E das ideias que já estão presentes. A interpretação de texto está ligada às conclusões que eu tiro diante daquilo que eu li, diante daquela minha primeira compreensão. Então, a conclusão que eu tenho ao conectar as ideias que me foram passadas estando escritas, aí eu tenho um nível de interpretação. Então, eu posso dizer que a interpretação, ela traz em si, ou traz em nós, o nosso conhecimento de mundo? Sim, aquilo que eu já sei, eu trago tudo para dentro de um texto quando eu leio. E aí você às vezes pode me falar, mas eu não leio muito. Não, nós vamos partir que a gente lê sim. Às vezes você não consegue sentar-se para ler com um livro, né? Um livro, um romance, é algo extenso demais. Mas no nosso dia a dia, ele é um dia a dia de leitura. Seja em rede social, seja notícias curtas e rápidas, mas a gente vive lendo, né? A gente lê sim.
Vocês vão ver que sim. Então seria mais ou menos isso, ó. No nível de compreensão do texto, eu olho e falo assim, ó. Nesse texto, o autor afirma que o texto mostra isso, segundo o texto, segundo o autor. Então nosso olho foca naquilo que está escrito. No nível da interpretação, a gente já vai ver assim, ó. Infere-se desse texto, ou depreende-se do texto, o texto permite deduzir, o texto, a intenção do autor é mostrar. Então vocês percebem aqui, ó, conclui-se desse texto, é a minha conclusão, é o meu ponto de vista a partir daquilo que está escrito. Tá? Então, esses são os dois níveis. Se a gente jogar em imagens, você vai achar uma extensão delas que vão diferenciar a compreensão no nível claro daquilo que está explícito e a interpretação, as professoras já falavam, nas entrelinhas, aquilo que o texto falou sem dizer, né? Falou sem estar escrito, mas eu consigo entender isso com as palavras que eu vi. Tá? Então, são dois processos que acompanham-se, estão atrelados um ao outro. Tá? E aí, gente, no ENAD, nós temos questões básicas que ficam nesse nível do que está dito e temos questões de interpretação de texto, que extrapolam um pouquinho aquilo que foi dito. Mas aí, gente, nós não podemos interpretar de acordo com o que nós achamos. A gente tem uma linha tênue que está escrita no texto. Então, a nossa interpretação ela não pode extrapolar esse nível da compreensão. E vocês vão fazendo isso junto comigo e treinando também para ler outros textos e revisar por meio de outras provas, tá bem? Se eu procurar interpretação de texto, a gente vai achar até livros, né? Esse aqui é interessante para trabalhar na escola, porque são livros que trazem cartas, 50 textos, com 3, 4 perguntas sobre cada texto, que treinam o nível da compreensão. O que é isso? O nível daquilo que está dito, porque às vezes nem aquilo que eu li, devido à velocidade das coisas, o nível muito rápido de leitura, às vezes a gente não abstrai nem aquilo que está dito. Aí é mais difícil acertar, é mais difícil acertar questões. Então tem exercícios que treinam isso. E aí, gente, as dicas, é muito difícil falar sobre interpretar textos. Por quê? Porque as dicas, vocês vão ver, alguém pode falar assim, elas são meio utópicas, ou às vezes até clara demais, porque quem que vai dar dicas de aulas de interpretação, a pessoa vai dizer sempre assim, ó, cultive o hábito de ler. Outra, resolva questões comentadas, isso ajuda, né? Pegue provas anteriores. Faça marcações no texto, ache sempre o tópico frasal, o assunto principal daquela questão, né? E grife, tem sempre palavras fortes, sempre, nunca. Essas palavras, se você achar, circulem, são dicas de interpretação. Se traz dados, o que mostrou? Houve um aumento, faz uma seta no exercício, que houve um aumento, seu olho vai bater, aqui vai falar que houve um aumento de determinado índice, houve uma queda, desenha uma seta para baixo. Isso são mecanismos de leitura que facilitam para que o leitor, ou nós, no caso, diante de uma prova, compreendamos o papel de cada termo na frase. E aí, gente, não tem como quem vai melhor em questões de concurso, ou quem vai melhor nessas provas? Quem as faz. É sempre assim. A estatística vai mostrar, quem faz muita prova, ele começa a criar uma habilidade. Quem lê, vai conseguir ler melhor, ler o mundo à sua volta, ler o que o texto disse, sair desse nível da compreensão e ir até o da interpretação. Então, é verdade que quanto mais eu leio, melhor eu fico na interpretação de textos e de provas. Então, não dá para sair dessas dicas. Mas tem algo mais pontual que eu possa fazer? Vai de indivíduo para indivíduo. Então, não tem uma receita. Vamos bem no ENAD. O que nós percebemos é que quanto mais a gente lê, mais nós resolvemos assuntos de provas anteriores, mais a gente está inserido nesse meio, melhor nós vamos. Essa é uma receita básica, que não tem como errar muito, não sai muito disso. Tá? Então, se nós nos comprometemos com a prova, a resolver, a ler os exercícios já é um caminho grande. Então, se você está vendo essa aula, já é um passo à frente, já é um passo a mais. Tá? Então, vamos juntos acompanhando esse nível ali. Quando a gente olha para a interpretação de texto, ou para falar de ENAD em si, eu gosto muito dessa imagem, porque assim, gente,
Tudo é questão, sabe aquela frase bem clichê que tudo é questão do ponto de vista? A gente tem que escolher se a gente vai fazer a prova ou eu vou estar diante de uma questão, se eu vou feliz ou se eu vou triste. Se eu já vou como derrotado, como alguém que não lê, ai, não leio nada, como que eu vou ler isso? Ou se eu vou tentando ler, é um assunto que eu já vi. Se nós estamos para fazer um ENAD, a gente já estudou um monte de tempo, alguma coisa nós já ouvimos e já sabemos. Então, eu sempre olho e falo assim, ó, de que lado dos japonesinhos aqui, qual que eu quero ser, né? Ou dos chineses, ou, né, a gente não sabe nem identificar, mas a gente sabe que lado você quer escolher. Será que a gente quer ser esse que chora ou aquele que está feliz com aquilo que vai fazer? Então é uma questão de escolha, olhar com positividade, sabe? Com otimismo para a prova, saber, isso já funciona. Já foi provado que essa relação afetiva ou de não negativismo diante de uma prova, ela já facilita em metade a realização dela. Né? Então, assim, vamos escolher. Outro exemplo, aquela da taça, né? Que eu trabalho no inglês lá com eles. A taça half empty, metade vazia, ou half full, ou metade cheia. Eu posso falar, não tenho água para beber, ou pelo menos tenho metade. Então, não sei nada de interpretação de texto, ou sei um pouco de tudo que eu já vivi. Então, partir da ideia de quando nós formos ler um texto ou ler uma prova ENAD, eu já sei meio mundo daquilo que eu vou ter que interpretar. Metade dela eu já sei, metade eu já vivi, são conceitos que na prova já me foram trabalhados na faculdade, eu já vi em algum lugar, eu já li algo sobre. Então, partir dessa ideia da taça meio cheia é uma dica boa para interpretar, porque é quando a gente não vai no vazio, entendeu? A gente já tem algo para ser dito. E aí a gente começa a ler com outros olhos. Os nossos olhos não ficam mais tão focados na negatividade. Isso funciona, geralmente, tá? E aí essa frase nos ajuda a sair desse início. A compreensão crítica do ato de ler não se esgota na decodificação. Então ninguém vai fazer uma prova ENAD, alguém vai avaliar se você leu bem, se você tem uma dicção boa, qual é o seu nível de leitura. Não importa se eu sei decodificar pura e simplesmente um texto, mas se eu sei decodificar essa palavra escrita. Antes se antecipa e se alonga na sua inteligência de mundo. É aquilo que você já viveu, que você vai trazer para a prova. Lembrando que o ENAD, alguns colegas já devem ter pontuado aqui, que ele valoriza muito questões éticas, questões sociais, o seu papel diante daquele curso que está sendo ali efetivado e terminado, né? Porque o ENAD está ali nos anos finais do curso. Então, essa inteligência de mundo ela vai ser vista também. Então vamos começar a interpretar e ver aqui, ó, nessa questão é um exemplo de que não só o conhecimento da palavra codificada, escrita, ela vai te ajudar, mas o que nós conhecemos sobre o mundo. Vamos lá para um cartoon que já deve ter caído em alguns ENADs. Olha lá. Estou tendo problemas em casa. Por que não vai a um conselheiro matrimonial? E aí ela diz, para consertar um telhado com infiltração? O que aconteceu aqui? A gente está diante da língua portuguesa. E quando nós estamos diante, uma palavra ela pode ter outros significados, não pode? Então, quando eu digo problemas em casa, qual é o meu conhecimento de mundo que imediatamente vem à tona quando eu estou lendo essa questão aqui? Qual é? Né? Que problema em casa pode ser na casa física, mas também pode ser problemas em casa no que diz respeito a relacionamento, né? Problemas em casa, com quem eu vivo, com quem eu convivo em casa. Né? E aí ele pensou diretamente que fossem os problemas não físicos, né? Mas os problemas pessoais, de relacionamento. E ela já, como que eu vou procurar um conselheiro para consertar meu telhado com infiltração? Então aqui, gente, quando eu olho problemas em casa ou quando eu olho para um texto, a gente tem que pensar, o autor quis falar desse problema em casa, nesse nível que eu vi da casa física, ou é nesse nível problemas em casa que pode remeter a um outro contexto. Tudo isso vem à tona quando a gente faz uma leitura. Ah, mas aqui é uma questão de português, né? Pode ser questão de conhecimentos gerais, né? Ela pode ser amarrada ali a algum assunto da atualidade, pode também. Mas isso acontece com os outros conteúdos também. Será que fica nesse nível
do texto ou se vai algo além do meu cotidiano, de vida, que eu tenho que trazer o meu conhecimento de mundo para dentro da questão. Na maioria das vezes a gente tem que fazer isso, tá bem? Então vamos aqui, ó, um outro exemplo que às vezes pode prejudicar a nossa interpretação. Quando a gente foca o olho e tenta adivinhar do que é a questão. Você fala assim, ah, achei, essa questão é disso. E aí a gente volta o nosso cérebro só para aquilo. Olha esse exemplo. Veja, filho, um dia isso será seu. E aí ele mostra para o filho, né? Anos depois, vai o filho numa loja e entrega para o cara e diz assim, ele me deixou esse cachimbo. Vamos lá. Quando o pai mostra para o filho, um dia isso será seu, o pai está apontando com um cachimbo tudo que seria do filho. E o filho olhou só para o cachimbo, só na mão do pai. Então o pai que mostrava todas as possibilidades que seriam do filho, o filho olha para o cachimbo e fica só com o cachimbo. Ah, olha aqui, isso aqui é o que meu pai me deixou, o cachimbo. O que isso tem a ver, professora, com interpretação de texto? O nosso olho não pode focar de jeito nenhum só no cachimbo, nenhuma questão. Porque às vezes nenhuma questão estão arraigadas, estão presos outros temas ao redor. E aí a gente acha que o tema dessa questão aqui é cachimbo. E aí você vai pensar na sua área, né? Na sua área, na área do seu curso. O tema é esse, isso aqui caiu. Mas junto desse tema do cachimbo estão os códigos de ética que envolvem aqui o meu papel enquanto profissional, estão a minha atuação, está a minha atuação, os meios onde eu posso atuar. Então não é só o tema em si, mas tudo que está em torno disso. Tá? Então a gente tem que prestar atenção para o nosso olho ao interpretar o texto, não voltar só para um foco e não olhar o todo que a questão traz. Isso já facilita e já ajuda um monte a interpretar textos. Outro problema, estamos diante, a velocidade de tudo é demais hoje em dia. Então quando a gente lê um texto, às vezes na rede social, então ó, você posta isso nas redes sociais. Oi, meu nome é André. E vou vender bolo de cenoura hoje das 14 às 17 horas. Cada fatia é R$5. Interessados podem entrar em contato pelo telefone tal. O cara põe o telefone e deixa lá. Aí embaixo desse anúncio que a pessoa perguntou, é muito comum, isso acontece, gente, no Face, vamos dar um exemplo de rede social, no Instagram, a pessoa anuncia um negócio lá, e aí a pessoa embaixo pergunta, o bolo é do quê? Ou outra pergunta, quanto custa mesmo? Posso buscar às 18 horas? Essa pessoa, ela teve um probleminha aí de compreensão desse texto? Vamos pensar. Ó, o cara diz, primeira coisa, vamos entender o que é compreensão e interpretação aqui nesse exercício? Ó, ele falou que vende bolo de cenoura das 14 às 17. Então, no nível de compreensão do texto, eu posso buscar o bolo das 2 às 5. Mas eu posso interpretar de que às 6 da tarde, às 18 horas, não tem mais bolo, eu não posso buscar o bolo. Tá escrito isso no texto? Às 18 horas não se pode buscar bolo. Não, não está escrito, então não está no nível da compreensão. Mas eu, quando leio, interpreto que se das 14 às 17 vai ser vendido esse bolo, às 18 não vende-se mais. Então, às 18, eu interpreto que não tem mais bolo. E aí, gente, qual é o problema? A pessoa lê tão rápido isso, que daí coloca, posso buscar às 18? Já tá na resposta do cara lá, não, se era até 17, 18, ou do que é o bolo? Aí o cara, era de cenoura, tem que responder de novo. Vocês já perceberam isso? Acho que vocês já devem ter visto. Então, como que eu pego, eu que não tenho essa capacidade, essa coragem de ler um texto, às vezes, né? Eu quero ler mais rápido, pergunto lá no post quanto custa e vi que o negócio era R$50, mas pergunto quanto é, não li direito. E agora eu me deparo com uma prova que eu vou ter que ler direito. Eu vou ter que ler porque senão corre o risco de eu ter uma questão que falava que o bolo era de laranja e eu poderia eliminar rapidinho essa alternativa. Porque eu já li que o bolo é de cenoura, então essa absurda que vai falar que é de laranja, eu já tiro o meu olho de primeira. Falo, não, a da laranja eu já tiro, a E não é. Aí fica com a B, C, D. A outra, às 18 horas, eu também não posso buscar esse bolo, já tirei. Então metade das alternativas a gente já elimina numa primeira leitura.
só passando nossos olhos e anotando e trazendo para a memória mesmo aquilo que está escrito. No processo de compreensão, a gente já elimina um monte das alternativas, tá? Então, tomar cuidado com isso já é uma dica grande, né? Então, ó, dicas de interpretação de texto no dia a dia. Você pode estudar para a prova de ENAD? Sim, olha fazendo o quê? Interprete posts no Facebook, interprete músicas. O que fala aqui? A pessoa está chorando, está se despedindo de alguém, está alegre por conta disso. Isso é interpretação de texto e ajuda a gente a treinar para provas, tá? Leia textos longos impressos, tenta uma vez num texto um pouquinho maior, para ver se você consegue reter alguma coisa. Às vezes uma leitura no seu contexto de vida, no seu contexto social, foi à igreja. Quantas vezes a gente escuta uma leitura longa e se você parar depois você fala, não sei o que falou nessa leitura. Porque nós não estamos mais treinados para ler, né? Então se a gente fizer esse tipo de exercício, já estamos nos preparando para provas de interpretação de texto. Sim, tá? Leia tirinhas, as tirinhas ajudam porque elas vão para um outro nível, às vezes daquilo que não está dito. Né, elas vão para esse nível da sátira, daquilo que não está dito, mas faz nos repensar. Então a tirinha também é uma boa dica de interpretação. Além disso, olhe as referências nos detalhes dos textos. Estude gráficos e tabelas, leia o conjunto, não as frases isoladas, só um pedacinho. Assistir videoaulas, porque hoje em dia tem muito. Então se teve um tempinho, uma videoaula que você assistiu é melhor do que nenhuma. E assim, reescreva ou explique o que você leu. Esse exercício é bom, porque daí você fala, o que eu entendi? Entendi isso. Que você explique para você mesmo. Já é um passo na frente daqueles que não explicaram. Use dicionários. Sabe o que é legal, gente, para escrita? Usar os sinônimos das palavras, dicionário de sinônimos. Escreve lá no Google, sinônimos.com. Já tem, estou em dúvida, o que é essa palavra? Né? O que pode ser essa palavra? Porque às vezes, elevar, subir, aumentar, crescer, são sinônimos e às vezes vai aparecer de um jeito que isso aqui é a mesma coisa, quer falar que os preços aumentaram? Sim, né? Então a gente saber as possibilidades de escrita da nossa palavra, da nossa língua, né, do nosso idioma, ajuda também bastante na interpretação de texto. E no mais, cada área vai ter a sua especialidade, o seu foco, né? Aí é você sempre se posicionando enquanto uma pessoa ética, enquanto alguém que consegue pensar no outro. A gente sempre vai se sair, né, com uma resposta mais direcionada nesse sentido quando a gente fala em ENAD. E a prova em si? Vamos lá. Gente, a prova, digita prova em qualquer site de busca. E coloque imagem. Eu fiz esse teste, selecionei aqui a maioria delas. A maioria dos rostos, das faces que aparecem são de pessoas extremamente preocupadas. Ninguém vai para uma prova feliz. Nossa, hoje eu vou lá fazer prova. Ai, que divertido, ficar 4 horas sentadas, né? Sentada, 2 horas, a ENAD agora 2 horas pelo menos eu tenho que ficar na sala, né? É gostoso. Ninguém vai ter, não vai ter. Você vai procurar, é gente assustada, é gente não quer fazer, cabelo arrepiado. Prova em si já gera isso em nós. Então, lembra do japonesinho, eu posso escolher se eu vou com a mesma cara, se eu vou triste ou se eu vou pelo menos não tão assustado, não tão apavorado, né? E pensar que é uma etapa que eu preciso vencer, eu preciso passar por isso, né? Para dizer que eu cumpri sim, estou certinha para tirar o meu diploma, estou apta. Né? Então posso tirar e essa mensagem vai vir escrita no meu diploma, que fez o ENAD, turma ENAD concluída com sucesso. Pronto. Vamos lá para o tipo de questões? Quando a gente tem a primeira parte, vai abrir o caderno de prova, questões de formação geral. O que é isso? Gente, conhecimentos gerais e atualidades. Não sai muito daqueles temas socioeconômicos, pobreza, violência, tudo pode ser tema, tá? Ética, responsabilidade social, cidadania, urbanização, meio ambiente, geral é isso, tá? São temas que a gente escuta todos os dias, se depara com eles no dia a dia do trabalho, formação geral. É bem fácil? Não, ela tem um nível interpretativo ali, que precisa, né, saber fazer um pouquinho, não é tão fácil. Ai, professor, é simples fazer? Não, não é simples, preciso ler, né? E aí, são 10 itens, eles chamam as perguntas, as questões de itens, 9 de múltipla escolha e 1
discursiva, um item que nós vamos ter que fazer um textinho. Não é uma resposta extensa de 15 linhas, gente. Então, um textinho curto já responde essa questão discursiva, tá? Era mais, até o ano passado, eram 2 de formação geral, agora baixou para uma só e aumentou o número de questões de objetivas, tá? Então, 9 e uma discursiva. Objetivo: aferir as competências, habilidades e conhecimentos essenciais à formação da sua graduação. O que ele vai trazer? Situações, problemas, estudo de caso, simulações, interpretação de texto, imagens, gráficos e tabela. Isso vai ter. São textos muito longos, 3 folhas para ler? Não. São textos menores, mas que nem por isso vão diminuir a sua necessidade de interpretação, tá? E depois no componente específico, o que é isso? Qual a sua área? Qual o seu curso? Ah, eu sou da... Pensa nos cursos que vão ter ENAD esse ano, pensa no seu, né? Letras já foi, faz 2 anos, Engenharia Civil vai ter esse ano, Fono, não sei. Pensa o seu curso e aí você vai ter 30 itens ou 30 questões específicas da sua formação. Delas, 29 de múltipla escolha, objetivo, eu tenho que escolher de A até E, uma certa, e um item discursivo, uma só para escrever. Até o outro ENAD passado eram 3, então diminuiu. A gente vai escrever só uma da sua área e uma de conhecimento geral. Vamos lá? O que cai? Conhecimentos da sua grade, da sua matriz curricular ao longo do curso até o final. Tá? Com certeza, na hora de ser aprovado o seu curso, esses conteúdos já foram elencados. Eles estão, de certa forma, dentro da sua matriz, eles estiveram e você já teve contato com eles. Tá? Então, agora é só ir lembrando. A questão te traz e você traz aí o que você já conhece sobre o assunto em forma de escolha de alternativa. Ou A, B, C, D ou E. Tá? E aí, gente... Sempre vai ter um textinho base, um contexto, apresenta uma situação problema, 5 alternativas coerentes com o texto, porque às vezes a pessoa fala assim, marca aquela que nada a ver. Dificilmente. Tem às vezes uma que você fala, foge totalmente, mas às vezes você pode ficar em dúvida que todas têm um pouquinho a ver. Eles não vão pôr uma muito esdrúxula, essa aqui nunca vi. Essa aqui vai falar de outro... Não é tão claro. 5 alternativas, elas são coerentes com esse texto, ela não é de outro assunto, né? E aí ela vai indicar o objeto do conhecimento. O que é esse objeto do conhecimento? O gabarito. Uma delas é a verdadeira e você vai achar, né? Vai acertar qual que aquela pessoa que elaborou a questão pensou. Essa aqui é o que ele quis melhor que mostrasse como resultado? Então é a resposta, tá? Aí, gente, primeiro tipo de questão, complementação simples. Professora, mas você não falou que é de múltipla escolha? Sim. O que é múltipla escolha? Você vai escolher uma só, né? Você vai escolher, é uma questão objetiva, todas. Mas essa objetiva, ela pode ser de vários tipos. É isso que eu quero que você entenda. Um dos tipos é de complementação simples. O que é isso? Vamos lá. Ó, é o enunciado que deve ser redigido em forma de frase incompleta. Tá faltando um pedaço. E as alternativas, elas devem completar aquilo que faltava. Você já fez questões assim. Um exemplo. Todo o caminho da gente é resvaloso, mas também cair não prejudica demais. A gente levanta, a gente sobe, a gente volta. Então, ó, tem um texto aqui de Guimarães Rosa. Nem vou ler tudo. Mas olha o que acontece. De acordo com o fragmento do poema de Guimarães Rosa, a vida é... A vida é o quê? Então, na A, na B, na C, na D e na E, tem essa continuidade, essa complementação simples da resposta do que é a vida. A vida é uma queda que provoca tristezas e inquietude prolongada. A vida é um caminhar de percalços e dificuldades insuperáveis. Daí eu tenho que ver um ir e vir de altos e baixos que requer alegria e coragem. Opa, talvez aqui, eu não li tudo, né? Mas aí, o que é quando Guimarães Rosa fala dessa vida, desses percalços? Vocês percebem que aqui, uma das alternativas é o que completa o que é a vida? Então é um tipo de questão. Ou tá na A, na B, na C, na D ou na E. Vai trazer isso dentro do seu assunto. Pega um conceito discutido aí na fonoaudiologia e aí... Esse conceito, nananana, e aí a definição do conceito em uma das alternativas. Pode ser um tipo de questão,
beleza? Outro tipo, questão de resposta única. O que é isso? Tem uma estrutura parecida com a da complementação simples, só que aqui o enunciado ele já aparece em forma de pergunta e as alternativas respondem a essa pergunta. Então não é mais uma complementação direta, tem como se fosse uma pergunta. Um exemplo, os textos 1 e 2 discutem a legitimidade da lei antifumo no Brasil. Pode ser um tema de conhecimentos gerais esse. Sob pontos de vista diferentes. A comparação entre os textos permite concluir que nos textos a questão é tratada de quais pontos de vista? Então, de que pontos de vista é tratada a questão? Do jurídico e moral, moral e econômico, econômico e jurídico, ético e legal? Ah, dos pontos de vista ético e legal. E aí, quais os pontos de vista que são tratados? A gente consegue imaginar qual pergunta o autor quis fazer. E aí a resposta está em uma das alternativas, de A até a E. Uma delas tem que ser a resposta, tá? Outro tipo de questão, interpretação, olha lá. Então aqui eu já sei que não vai estar tudo escrito, mas com o que está escrito, o que eu entendo? Aí vamos lá. Esse tipo de questão parte da situação estímulo. Tem uma situação lá, não vai sair do nada. Que é o problema. O problema não como uma coisa que não tem solução, mas uma coisa que precisa ali ser resolvida. Uma pergunta de pesquisa, uma problemática. A partir da qual o estudante organiza ideias, dados e informações para resolvê-la, ou para perceber como que o autor resolveria. É formulada a partir de uma situação estímulo que compõe o enunciado. Essa situação compõe o problema e a partir disso o estudante vai organizar as ideias. Pode ser que apareça um texto, um caso clínico, se você é da área da saúde, né, ou um caso de engenharia, se você é dessa área, uma tabela, um diagrama, um gráfico, uma figura, um mapa, uma ilustração, tudo isso pode ser o pano de fundo para a interpretação. E depois dela, olha a pergunta que pode aparecer. A relação entre o que é mostrado no gráfico e na charge? Você leu a charge e viu o gráfico. Tem relação? Aí você pode, não, pois a faixa etária dos 18 anos que aparece não é mostrada na figura. Pode acontecer que não tenha relação. Ou pode ser na C, olha aqui. Sim, pois ambos se associam ao mesmo contexto de problemas socioeconômicos e culturais vigentes no país. Então, às vezes, eu trouxe uma tirinha que fala do problema da pobreza e trouxe um gráfico que mostrou como isso cresceu. Vamos ver. Então, ambos, gráfico e tirinha, trouxeram essa temática e você percebeu isso na sua leitura de texto com a leitura de mundo. Então, uma questão de interpretação. Ela não deixa de ser objetiva, vocês entenderam? Você continua tendo que escolher A, B, C, D ou E. Mas mudou o nível, mudou o jeito que me é perguntado e mudou então o tipo de questão, para não ficar tudo igual, eu ter que fazer sempre a mesma. O bichão do ENAD, questão de asserção e razão. Gente, vocês já ouviram isso? Às vezes sim, vão ver, é uma questão que no meio de dois textinhos aparece uma palavra porquê. É só para a gente entender se tem uma relação de causa entre a primeira e a segunda coisa. A primeira coisa, ela acontece por causa dessa segunda? Tem uma relação? Isso acontece por isso ou não tem relação nenhuma? A outra acontece por si só? Então eu tenho que me fazer essas perguntas para responder uma questão de asserção e razão. É simples? Não. Quanto mais eu vejo, mais eu percebo a maneira que me é perguntada. Então, ler umas 5 questões de asserção e razão é um exercício que a gente tem que fazer, porque não é costume nosso, tá? Então, ó, a questão de asserção e razão, o objetivo é criar um item para análise de relações, causa e consequência. Ele é constituído de 2 proposições ligadas pela palavra porquê. Aparece 2 coisas e um porquê no meio, é o que vocês visualizaram aqui. Em que a segunda é razão ou justificativa da primeira, ou pode não ser. Esse que é o problema. Às vezes não é, tá? Então, ó, considerando as informações acima, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. O que eu fiz? Pegamos um textinho, ó. O retorno de embalagem e produtos pós-consumo importados objetiva responsabilizar e envolver na gestão ambiental aquele que projeta, fabrica ou comercializa determinado produto e lucra com ele. Por quê?
fabricantes e importadores responsabilizados, inclusive financeiramente pelo gerenciamento do consumo, são estimulados. Então ele traz duas situações. Uma falando das embalagens dos produtos e logo em seguida aqui embaixo falando se esses fabricantes e importadores responsabilizados, eles manufaturam e são os que melhor conhecem esse processo. A gente tem que ler. O que eu tenho que saber aqui? A respeito dessas asserções, será que as duas acontecem na realidade do texto e de mundo? Acontecem, elas são reais, elas são verdadeiras. Ou pode ser que uma questão ali, ela não seja verdadeira, ela já seja falsa, você já perceba que ela não é verdadeira. Aí você fala, não, isso aqui não acontece. Aí você já fala, essa é falsa, tá? E aí você vai ter uma alternativa que mostre isso. Olha o que tem de opção. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira. Então tem que ser daquele jeito, né? Ela justifica o fato da primeira acontecer. Então tem uma relação de causa ali. Eu consegui perceber isso. Ou a 1 e 2 são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira. Não acontece por conta daquilo. Não tem essa causalidade. A asserção 1 é verdadeira e a 2 é falsa. Pode ter isso. Então a 1 sim, mas a 2 não, nada a ver esse assunto. Então pode acontecer isso também, tá? A asserção 1 é falsa e a 2 é verdadeira. O enunciado pode, a pessoa que fez, o autor pode optar por essa resposta. Ou as asserções 1 e 2 são falsas. Aí é duro, hein? A pessoa fez uma questão em que a 1 e a 2 nada a ver. Pode acontecer também, tá? Geralmente ele quer perceber. Se você percebeu, o autor quer perceber se você percebeu, tá vendo? É uma percepção geral ali. Se a primeira tem a ver com a segunda e se uma acontece por conta da outra. É uma relação de causa e consequência. Isso acontece, tem relação. Se tiver, você vai ter que pôr que a 2 é sim uma justificativa para a primeira acontecer, como foi o caso dessa. Tá? Quanto mais você lê umas 5 da sua área e umas 5 que não é, de conhecimentos gerais, já vai entender qual é a pegada da questão de asserção e razão. Tá? E a resposta múltipla. O que é uma questão de resposta múltipla? Ela possui múltiplas afirmativas para serem analisadas, como falsas ou verdadeiras, e em seguida o estudante escolhe aquela que melhor tem a ver com o assunto. Os professores gostam dessa. Sabe por quê, gente? Porque a gente coloca um monte de conteúdo numa questão só. Olha que triste que nós somos. Quando a gente é professora, a gente pensa isso. A gente coloca assim, ó. Sobre globalização, avalie as informações a seguir, as afirmações. É um fenômeno gerado pelo capitalismo que impede a formação de mercados dinâmicos nos países. Impede a formação. Ixi, impede a globalização, impedindo. Não sei se eles fariam falando isso. Aí eu pego e falo, ó, isso é falso. Então essa eu não marco, entendeu? Aí eu vou para o outro. É um conjunto de transformações na ordem política e econômica, nananana. Ah, essa sim. Então eu tenho que pegar uma que a 2 é verdadeira e a 1 não. E aí tem uma opção, é correto que se afirma em 1 apenas, 2 apenas, 2 e 3, 1 e 3. Vocês já são acostumados com esse tipo de questão. E no ENAD eles não misturam muitos assuntos, tá? Dentro de um mesmo assunto, várias abordagens, mas não mistura aquele monte, igual às vezes o professor tem que fazer para dar conta tudo de um conteúdo numa prova, tá? Então vai ser mais simples, a de múltipla escolha, você vai olhar que está dentro de um mesmo nicho, dentro de um mesmo assunto. E acabou. Questões discursivas, aí você vai ter que escrever um textinho. Mas, gente, uma só, pensa que tudo que você fizer, por que ela ainda ela é melhor do que a da objetiva? Porque a objetiva, se você errou, você não tem nem para onde correr. Né? Mas a discursiva, se você acertou um parcial, você tem ali um 0,2, um 0,3, é um pouquinho de nota que vai para você. Não tem nada que lhe vão perguntar que você nunca viu na vida, então escreva alguma coisa, é a minha dica. Qualquer coisa que você começar a formular uma resposta já tem algo, já não é o 0, tá? Então, faça relações entre os fatos, analise as informações, formule conclusão a partir de um elemento que já foi fornecido. Eles já te deram um embasamento, você não vai escrever do nada. Então, a partir daquilo, formule, desenvolva, argumente. Sempre com o quê?
com ética, sendo um profissional que se preocupa com o outro. Isso, gente, é importante em qualquer profissão que você escolha. Então, se alguém que vai ler perceba isso na sua resposta discursiva, já é um ponto a mais, tá? Então, ó, um exemplo, dados de imigrantes que foram para a Europa em 2015, trouxeram num comando de questão, movimentos migratórios. O que você tinha que fazer? Dar na questão de conhecimentos gerais 2 pontos de vista, da pessoa que vai migrar para outro país e um outro ponto de vista da pessoa que vai receber. O que eles enfrentam? Quem vai e quem vem. Era isso. Então você poderia falar que não é algo fácil, que o processo migratório não é algo tão simples, e aí você se coloca no lugar de quem vai, no lugar daquela pessoa que recebe e formaliza uma resposta. Era uma opção. Outra que caiu perto dos ENADs, últimos ENADs aí, violência contra a mulher, violação dos direitos humanos, caiu sobre a lei Maria da Penha, né, mas para dizer assim, a lei ajudou sim, se não fosse ela, né, pior seria e muito, muito pior, mas ainda existe violência doméstica, então sempre pontuar, não existe mais, ou não, isso não é um problema, a gente saber que existe sim, que nós não podemos reduzir o problema a um fato isolado só, as coisas são muito mais difíceis do que se imagina, então não falar, não generalizar um problema é algo bom para se pontuar numa questão, tá? Não dizer que tudo é responsabilidade de um fator, de uma única pessoa, de um único fator, né? Isso costuma gerar umas pontuações boas, né, quando você se coloca no lugar do outro e não generaliza o problema. A partir da análise do texto, apresente 2 propostas. Então, as questões são assim, ó, apresente uma proposta de intervenção frente a um caso da sua área, né? A partir das informações apresentadas, faça o que se pede nos itens. E aí, no item está escrito, cite os ganhos possíveis para esse campo, cite as principais perdas para esse campo, e aí você formula a sua resposta de até 15 linhas ali, tá? Eles servem para nós explicarmos e solucionarmos alguns problemas, aplicar o que nós aprendemos em uma situação nova, né? Essa que você se deparou na escrita da prova, fazer comparações, classificar, dar relações entre fatos e princípios, formular conclusões e principalmente organizar a sua ideia, né? Para que não fique eu acho isso, né? Mas é importante notar, é importante perceber e você vai mostrando o que sua percepção de mundo te deixou construir nas poucas linhas que te deram espaço para o fazer, tá? Então não é algo impossível, não. O perfil da questão é até 15 linhas, com uma situação, uma notícia, às vezes de cunho social, pegou lá de um site da BBC de notícias internacionais, pode acontecer. Então, treinar para questões, as questões elas vão ser do mundo. Então, o que é assim? Esses fatos que foram notícia nesses últimos tempos, a prova já foi elaborada, julho está sendo elaborada por agora, né? Então, notícias de janeiro até meio do ano, com certeza vão aparecer no ENAD. E elabore um texto dissertativo posicionando-se a respeito sobre o impacto de alguma coisa, sobre o impacto daquele caso na sua profissão e assim por diante. O resumo disso tudo, gente, é que, de acordo com o artigo 5, lá do edital do ENAD, o componente de formação geral tomará com base o referencial do estudante, um profissional ético, comprometido com a cidadania, humanista, proativo, então que não espere que outro resolva um problema que ele pode ajudar, né? Colaborativo e que envolva aí e integre várias áreas do conhecimento. Só olhando nesse edital, eu já consigo fazer uma conclusão para uma resposta. É importante olharmos esse problema com ética, com compromisso, com uma visão solidária e empática da sociedade como um todo. E redigir ali meu último parágrafo, meu finalzinho de questão, né, com o que eles pedem ou com o que se espera de um profissional, seja ele da área qual for, seja da minha área ou da sua. Então, espero ter ajudado, né? Vamos passar por essa fase juntos, sabendo que o ENAD é uma etapa e que nós já estamos inseridos, o universo está aí, nós estamos lendo, nós estamos fazendo um pouquinho de cada coisa nos tempos, nos nossos múltiplos tempos, porque o nosso tempo a gente se divide em várias pessoas, a gente sabe. E dê um pouquinho de você também para se dividir entre fazer a prova e ser um aluno ENAD e conseguir com êxito concluir essa etapa. Conte comigo, conte com a Uningá e até mais. Tchau, tchau.